Pessoal, primeiramente, bom dia, né, que já está de madrugada. Eu estou gravando esse vídeo em resposta ao Felipe Ponce, né, respondendo ao desafio dele do Dyslexia Club. Bom, vamos lá. Eu sou disléxico, descobri a dislexia já na fase da adolescência, quase já indo para a universidade. Quando eu era pequeno, a minha vida escolar ela era assim, eu sempre fui um aluno mediano, nunca fui um aluno nota 10 em tudo. Praticamente não tirava 10, tirava nota mínima. A minha mãe sempre na escola, ela ouvia dos professores que eu era um péssimo aluno, que as minhas notas eram péssimas, as péssimas da sala. Quando eu descobri a dislexia, o psicólogo me deu dois caminhos. Ou eu me vitimizava, ou eu ia à luta. Para ir à luta mesmo. E eu escolhi a luta. O fato de entrar numa universidade, para mim foi uma grande luta. Por quê? Porque lá eu convivi com pessoas que não teriam problema nenhum, com pessoas que têm todas as condições, têm ideias diferentes e tudo mais. E isso para mim foi um grande ganho, foi o melhor tratamento que eu pude fazer. Porque ali eu tive que me esforçar, às vezes até de maneira sobrenatural, para conseguir acompanhar a turma e não ficar em DP. Né? Mas os meus pais, eles sempre me incentivaram. Teve um lado positivo da minha vida acadêmica, que os meus pais sempre me incentivaram no ato da leitura. Hoje eu leio por mês cerca de 20 jornais e cerca de 2 livros a cada 6 meses. Isso porque o livro eu demoro um pouco, até muitas vezes preciso ler e reler a página para poder entender o que o autor está querendo dizer. E na faculdade isso me ajudou também muito. A leitura incessante. É difícil às vezes você escrever um texto e muitas vezes você não vê os erros crassos que todo mundo fala que tem. Principalmente, por exemplo, eu sempre dou um exemplo para os meus amigos que não são disléxicos. Quando você fala a primeira vez a palavra casar, muitas vezes eu entendo muitas vezes como casa no começo. Só depois que eu vou entender, que aí eu peço um sinônimo que a pessoa fala imóvel. É uma coisa mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia. Só que a minha luta foi por meio da leitura. Eu leio bastante. E na universidade eu tive a alegria de poder fazer um estágio na Secretaria do Trabalho, né, onde tive como chefes a Maura Bueno, a Cíntia Ruiz, o Tadeu, o Gabriel, a Ana. São pessoas assim maravilhosas que eu sou muito grato por tudo que elas me ensinaram, por tudo que elas me ajudaram nesse processo, mesmo não sabendo que eu era disléxico. E assim, eu lembro que tinha épocas ali que o pessoal sempre falava: Lucas, tem que prestar mais atenção. O Tadeu falava muito isso, né? É o seu nome que está em jogo, é isso, aquilo. E eu saía sempre grato a ele, sabe? Saía muito grato e muito feliz. E eu sempre tentava melhorar cada vez mais. E uma coisa que é sempre positivo para um disléxico é quando ele é elogiado. Mesmo se tiver algum erro e você saber que a pessoa é disléxica, elogie ela pela iniciativa. Eu tive uma professora minha, a maioria dos meus professores na universidade sempre dizia assim: você, Lucas, não é um aluno nota 10, mas é um aluno esforçado. Eu tive uma professora minha, Carla Touso, que no terceiro semestre ela dava uma aula chamada Práticas de Redação Jornalística. E uma certa vez, no final do semestre, ela me chamou para conversar e ela disse assim: Lucas, eu te dei essa nota por consideração. Só que eu te dei por consideração porque eu sei que você foi e entrevistou as fontes. Você se esforçou mesmo com as suas dificuldades. Então, e a leitura sempre me ajudava muito nisso. Sabe, eu sempre queria melhorar cada vez mais. Sempre tento até hoje melhorar bastante. E a minha recomendação para todos os disléxicos: leiam bastante, não deixem de realizar os seus sonhos por causa da dislexia. Eu realizei meus sonhos, sou jornalista. Atualmente, agora, recentemente, eu encerrei um trabalhei como assessor político. Para mim foi uma experiência bacana que só foi aberta graças ao jornalismo, graças a eu não ter desistido do meu sonho. Muitas vezes pensei em desistir, só que o amor ao conhecimento, o amor à profissão sempre me fizeram
continuar na caminhada, continuar. E é o conselho que eu dou para vocês: leem bastante, leem, leu hoje 2, 3 jornais, leia amanhã mais, leu hoje 2 livros, leia mais, assistiu um documentário, assista mais, porque isso ajuda. E um conselho que eu dou aqui para os pais disléxicos, para os pais de disléxicos: comprem livros para os seus filhos que tenham imagens, porque isso ajuda bastante. A criança a aprender a ler, ajuda bastante a ela a memorizar e gostar do livro também. Essa é a minha mensagem. Eu sou jornalista, sou disléxico e nunca desisti do jornalismo por causa da dislexia. E eu recomendo isso a vocês: não desistem dos seus sonhos. Para isso, leiam bastante, se esforcem bastante.